Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos preparar e dar início à nossa tiragem. E vamos preparar agora sim para a nossa primeira carta. Vamos lá? A morte, Rei de Copas, a Lua, a Estrela, a Temperança, 9 de espadas, nove de paus, o tolo, 8 de paus, o sol, oito de copas, Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros. Rei de Paus, 2 de copas, o Hierofante, cinco de espadas, os amantes, cinco de copas, Rainha de Copas, a Justiça, e 6 de espadas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Exatamente, o meu nome é Fábio. E sim, olha só que coisa interessante. Existe uma situação com essa pessoa que essa pessoa acredita que houve um término entre vocês dois. Sabe quando essa pessoa acredita que teve uma fase que já terminou? Essa pessoa acredita nisso, nessa fase que foi terminada. Mas essa fase ela foi terminada, mas mesmo com essa fase terminada, essa pessoa ainda
sente um sentimento por você. E não é simplesmente um certo sentimento, tá? Por que isso? Você está falando que não é simplesmente um pequeno sentimento, um certo sentimento. Não é isso. Por quê? Porque aqui na morte mostra a transformação e mostra o final de uma fase entre vocês dois que essa pessoa acredita. Mas essa pessoa ainda tem um sentimento por você. E o sentimento, para você ver a intensidade desse sentimento que essa pessoa sente por você, você vê que saiu um rei, né? Um rei de copas. Não saiu um pajem de copas, saiu um rei de copas. E um rei de copas tem um sentimento muito maduro, muito bem definido, né? Então o que que acontece? Essa pessoa ainda tem um sentimento por você muito bem definido, tá? E essa pessoa, eu vejo essa pessoa muito nostálgica. Aqui, olha, a lua mostra esse rei de copas, essa energia do rei de copas dessa pessoa, muito nostálgico ou muito nostálgica, pensando em você. Exatamente. Essa lua deixa esse rei de copas aqui pensando muito sobre a questão do término, sobre essa transformação, essa situação de que vocês passaram, e essa pessoa fica muito lembrando sobre situações e muito voltado à conexão sentimental em você, tá? E o que realmente mostra essa conexão sentimental? Essa conexão sentimental mostra coisas interessantes, como essa pessoa vê você, né, nessa energia da estrela, e também vê você numa conexão, claro, entre você e essa pessoa. Tá vendo que são duas cartas de arcanos maiores? Inclusive também a lua saiu e é um arcano maior. E aí o que que mostra tudo isso? Essa lua com o arcano maior, a estrela e a temperança. Mostra esse rei de copas aqui, essa pessoa que está na energia desse rei de copas, como eu te falei sobre a questão do sentimento, né, de um sentimento mais maduro, mais alicerçado. Essa pessoa, ela olha você como uma pessoa tudo de bom e uma pessoa que tem conexão também, né? Tanto que a temperança mostra uma conexão e o equilíbrio sobre essa questão dos sentimentos. E quando essa pessoa pensa sobre isso, é bem interessante, porque essa pessoa tem consciência dessa conexão, desse sentimento que sente por você, desse, vamos dizer assim, é uma conexão muito forte entre vocês, tá? É uma conexão de longo tempo. Mesmo que você chega para mim e pode falar assim, Fábio, essa pessoa tá do outro lado, eu não quero nada com essa pessoa, eu não estou afim, mas tudo bem, eu entendo, né? Eu entendo essa relação de não querer mais e tudo, mas a pessoa, ela não nega essa conexão que ela sente ou ele sente por você, tá? E o grande problema disso tudo é que a ficha tá caindo para essa pessoa, tá? Essa ficha tá caindo para essa pessoa. E aí quando essa pessoa começa a pensar em você, por ter passado um bom tempo longe de você. E aí essa poeira baixa. Quando a poeira baixa, aí é que tá o problema para essa pessoa. Aí é que tá o problema para essa pessoa. Porque olha aqui, ó. 9 de espadas. Essa pessoa começa a ter sonhos com você, pensamentos em você, tem pesadelos com você. Até pesadelos acontece, né? Tipo, mas é um pesadelo não que você seja o bicho-papão para atacar a pessoa, mas, tipo, a pessoa tem sonhos, tipo, perdendo você, sentindo que você tá se afastando, e nisso faz com que a pessoa se sinta, tipo, em conflito com si própria ou com si próprio, e essa pessoa começa a o quê? Começa, não, eu não posso pensar nisso. Eu não devo pensar nisso, eu estou em outra. Então essa pessoa acaba tendo esse conflito de não querer pensar em você, aqui no 9 de paus, né? E ao mesmo tempo fica assim pensando em você, e muitas vezes essa pessoa se sente até muito perturbada ou perturbado, né? Porque tipo, caramba, que situação, essa situação é como se fosse
um déjà vu, como se fosse um ciclo que nunca termina na cabeça dessa pessoa. É exatamente isso. E aí nisso, o que que acontece? Essa pessoa ela tem uma visão sua que você iniciou um novo ciclo. Essa pessoa consegue ter algumas informações suas que essa pessoa começa a entender que você, olha aqui, olha no tolo, que a carta é a carta zero, é a carta que inicia uma jornada e que você está tendo muitas oportunidades no 8 de paus, lembrando que toda a carta 8 são cartas de recomeço, de restart, de novos inícios, e o mais interessante é que o tolo reforça um novo início, porque o tolo é uma carta o quê? De uma nova jornada, de um novo início. E reforçando com 8 de paus, que é uma carta de fogo, aumentando que é o número 8, que é o quê? É um novo início, e é um início muito positivo. Aqui, olha, porque tem o sol no meio, né? Tem a próxima carta que é o sol. Então, tipo assim, você tem, tipo, tudo para você ir adiante e você conseguir ir à frente. Porque você tem o sol que ilumina, que mostra uma abertura muito grande aí de várias coisas que você quiser iniciar como projetos, ou até mesmo conhecer uma outra pessoa, mostra também isso, tá? Mostra também isso. E esse 8 de paus não somente mostra questões de projetos, tá? Parte material, que você pode iniciar novos projetos, novas situações que você queira iniciar, quer fazer uma compra de uma casa, a compra de um automóvel ou de algum veículo que você queira. Ou, né, esse 8 de paus, ele abrange muitas ideias, né? Porque o 8 de paus ele vem dentro da nossa criatividade energética. E nisso você pode estar pensando aí, começar um novo projeto, né? Começar um novo projeto, abrir uma nova empresa com colegas, né? Pessoas que você pode olhar assim e falar, poxa, que interessante, que aquela pessoa bate com a ideia que eu quero fazer. Então, tipo, bora abrir uma empresa, bora abrir, tipo, sei lá, você tem um projeto, você é arquiteto ou arquiteto, engenheiro ou engenheira, se junta com outras pessoas do mesmo ramo ou até mesmo outras pessoas que possa ter uma marcenaria, alguma situação toda. Então eu vejo essa situação desse trabalho em grupo dando muito certo para você, tá? Você se juntando com outras pessoas e aumentando quase que como se você montasse um grupo, né? Um grupo, uma empresa com um grupo que, tipo, você tem uma habilidade, outra pessoa tem uma outra habilidade, outra, e nisso você consegue clientes que você consegue oferecer esse seu serviço ou um projeto mesmo para que você vá em frente. E eu vejo isso dando muito certo. E não só sobre a questão da profissional ou sobre essa criatividade, sobre questões de você ir mais à frente, mostra aqui, olha, no 8 de copas, uma coisa interessante que me mostra aqui, olha, você indo em frente, tá? Você indo em frente, você tocando a sua vida, tá? E eu vejo aqui você tocando a sua vida para uma posição muito interessante. Olha aqui, tá vendo? Lembrando que o 8 de copas é muito voltado à questão do sentimento. Então você tá indo à frente, tá? E quando você vai à frente, existe uma transformação energética, tá vendo? Você vai à frente, aí a próxima carta é o quê? É a Rainha de Pentáculos. Quando você caminha, quando você vai adiante, a energia vai trabalhando, tá? A energia vai trabalhando. E o trabalho da energia é que você, quando você continuar caminhando, mostra que você vai ficar uma pessoa mais bonita, tá? Se você é mais magrinha ou mais cheinha, vai acontecer alguma transformação no seu corpo, que o seu corpo vai ficar ainda mais bem modelado, mais forte, mais atraente. Por quê? Porque você está na energia da Rainha de Pentáculos. E a Rainha de Pentáculos mostra uma melhora dentro da sua questão carnal, tá? No seu corpo carnal, mostra uma melhora. E uma melhora significa, tipo, dependendo do seu biotipo, quando você começar nas próximas semanas se olhar no espelho, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa.
algo você vai iniciar, entendeu? A sua dieta você vai mudar, a sua alimentação você vai mudar, você vai começar a fazer exercício, você vai começar a fortalecer o seu corpo, você vai se tornar mais vaidosa, vai botar perfumes melhores, vai comprar roupas melhores, e as roupas vai ser uma coisa incrível, porque as roupas vão encaixar perfeitamente em você, você vai se tornar uma pessoa mais atraente, o seu cabelo vai ficar mais bonito, a sua pele, o seu jeito de olhar vai ficar mais chamativo às pessoas que vão olhar para você. Mostra aqui que você vai seguir em frente e você vai se tornar uma pessoa mais atraente, exatamente. E eu vejo aqui que alguém vai aparecer na sua vida. Olha, esse rei de paus aqui, olha, vai propor aqui, ó, alguma coisa amorosa com você. Esse rei de paus vai ser uma figura bem carismática que está mostrando aqui. E essa pessoa vai te propor um romance, exatamente isso, um romance. Interessante, vale a pena, tá? Você está aberto ou aberto para novas situações. Claro que você tem que usar com sabedoria, porque conflitos podem acontecer, tá? Tá mostrando aqui o Hierofante e os 5 de espadas, porque o Hierofante mostra que dentro da questão de algum tipo de conflito, você tem que usar o quê? Uma sabedoria. Uma sabedoria. Por quê, Fábio? Por que você está falando isso? Olha só o que está acontecendo aqui. Está aparecendo você entre duas pessoas. Então, o tarô está mostrando aqui a força energética aqui da espiritualidade no tarô, está mostrando que você tem, por isso que está mostrando aqui que você tem que ter o quê? Um pouco de, vamos dizer assim, de sabedoria, né? Porque o Hierofante vem, me mostra para você ter um pouco mais de sabedoria dentro de uma questão de um conflito, tá? No 5 de espadas, que pode envolver você e duas pessoas. Inclusive, pode envolver você com esse rei de espadas, ou perdão, com esse rei de paus, de fogo, com esse rei de copas aqui, tá? Porque o rei de copas é aquela pessoa do começo e o rei de paus é essa nova pessoa. Então tá vendo aqui você no meio entre duas pessoas, tá? E aí você tem que ficar de olho para quem você deseja, né? Para quem você deseja ir. Porque mostra que, olha, tá vendo aqui, ó, muitos sentimentos vão estar, né, à tona, né, aqueles sentimentos de tristeza, né, você vai se recordar dos momentos, né, e nisso muitas coisas aqui vão estar envolvidas. Vai ter um arrependimento dessa pessoa do passado, né, então, tipo, essa pessoa ainda vai vir arrependida para você, e aí pode mexer um pouco com o teu coração, tá? A nova pessoa pode ser uma coisa interessante para você, mas também pode pintar uma dúvida na sua cabeça de tipo, pô, pessoa nova e tal, será que vai dar certo? A outra pessoa tá vindo arrependida e eu já conheço como é a outra pessoa. Então, de repente, pode pintar aí um sentimento aí de dúvida ou arrependimento, né? Mas lembrando que você, olha aqui, olha, Rainha de Copas e a Justiça. O seu controle emocional vai ser muito importante, o seu controle racional será muito importante para uma resolução. Olha aqui a resolução, ó, do conflito. Mostra que a sua maturidade emocional e maturidade racional vai resolver a situação de conflito. E mostra sim que você vai estar muito madura ou muito maduro para poder resolver essa situação e você vai ter uma visão muito tranquila, você não vai ficar afobado ou afobado e você vai entender toda uma situação e nisso você vai poder sim fazer essa resolução, porque mostra aqui, olha, no 6 de espadas, na finalização, que mostra que a situação vai ser resolvida, o conflito vai ser finalizado e você sim vai finalmente ter paz, se é que você vai ficar nessa dúvida entre um e outro, mas você vai sim achar a solução e vai ser uma solução muito importante, e não só muito importante quando eu falo para termos de si, mas para a sua própria caminhada para o futuro. Isso vai ajudar muito você
e também não só a sua parte emocional, racional, como sua parte espiritual também, de algumas situações que ficaram pendentes, vão ser seladas e nisso você vai poder caminhar com tranquilidade, que é o que você precisa hoje. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.